Você sabe utilizar todo o potencial de uma fonte variável de bancada? Você sabe que ela tem uma importância tremenda no diagnóstico de reparo de placas? Se você quer aprender mais sobre esse assunto, vem comigo que nós vamos fazer uma videoaula super interessante para vocês. Nós vamos fazer a demonstração nessa fonte, mostrar para vocês a utilização nas placas e qual que é o potencial que você pode extrair dela. Então você vai ver que ela não é simplesmente para você ligar a placa. Você vai ligar a placa e já vai ter um pré-diagnóstico que vai te dizer muita coisa. Então nós vamos ver isso daí em detalhes agora. Aqui nós vamos demonstrar, é uma fonte de 30 volts 5 ampere porque ela é ideal para trabalhar com placas de notebook. Mas você consegue trabalhar com vários outros equipamentos, tá? O que nós temos percebido com o passar do tempo é que o potencial dela está sendo desperdiçado. Então, o que essa fonte é capaz de fazer? Primeiro, o óbvio que é você alimentar, por exemplo, uma placa ou um celular para fazer a ligação, para ligar o equipamento. Só quando você já pluga a fonte na placa, por exemplo, você consegue identificar se já tem um curto de entrada, se já tem um consumo além do normal ou se não, se ela está aparentemente normal. Então, só de plugar a fonte na placa, você já tem essas três informações que é de extrema relevância. Se você coloca a fonte, por exemplo, do notebook original, você não consegue ver nada. Você não sabe se está em... até em curto, até você consegue saber, porque a fonte, normalmente, ela apaga o LED, se ela tiver alguma indicação. Mas se ela está com um consumo maior do que deveria, você não consegue ver. E se ela está em curto, você consegue regular a corrente, para que em vez de você injetar todo o potencial da fonte, você coloque um potencial menor. Vou falar sobre para que fazer isso na sequência. Quando você starta a placa, se você aperta o power, o consumo de corrente, quando a placa está funcionando normalmente, ela vai ter uma variação. E quando ela não está funcionando corretamente, a placa liga e não dá vídeo, por exemplo. Você vai ver se ela tem atividade ou não. Geralmente, quando tem problema nas placas, que uma memória está com defeito, um processador ou mesmo problema de BGA, BIOS, você vê que a placa não tem atividade, a corrente é estável. Ela sobe, por exemplo, a 1 ampere e fica. Quando a placa funciona, está processando, está tendo atividade, ela varia, ela sobe para 1 ampere, 1,5, volta para 0,80 e assim por diante. Nós vamos mostrar isso em detalhes para vocês. Eu só quero que vocês percebam que a fonte é uma ferramenta super poderosa. Eu estou muito feliz de fazer essa videoaula aqui por causa do seguinte. É uma videoaula simples, vai ser curto, mas vai ser de extrema relevância, principalmente para quem não tem esse conhecimento. Eu sei que tem muita gente que já sabe tudo isso que eu vou falar, mas para quem não sabe, isso vai ser de extrema importância. Eu vou demonstrar aqui como funciona a fonte. Então, nós vamos colocar o cabo nos burners, positivo e negativo. Botão de power aqui para ligar a fonte. Então nós temos aqui no visor o display de corrente e nós temos o display de tensão. A tensão eu ajusto de acordo com aquilo que eu vou utilizar. Então essa fonte aqui ela varia de 0 a 30 volts. Na verdade ela vai até um pouquinho mais que 30 volts aqui. Então, simples. Esse botão eu tenho um ajuste mais largo, né? Então, uma rodadinha no botão, ele vai alterar bastante. E aqui eu tenho um ajuste fino, que ele vai alterando de 1 em 1. Então, eu vou colocar aqui 19 volts, que é a tensão de trabalho de notebook. Então, para eu regular a tensão, é simples. É só fazer a regulagem nos potenciômetros e colocar no visor aqui a tensão de alimentação que eu quero. Para eu regular a corrente, eu vou curto-circuitar os cabos. Ele vai mostrar para mim aqui o valor que está de corrente. Com eles curto-circuitado, eu vou ajustar a corrente e variar ela no valor que eu quero. Então eu vou deixar aqui 1 ampere, por exemplo. Então está ajustado em 1 ampere. Veja que quando eu curto-circuito a fonte, a tensão vai para 0, quase 0. E aí eu consigo regular a corrente. Eu volto, solto os cabos aqui, tiro o curto da fonte, a tensão volta para aquilo que estava regulado e a corrente aqui marca 0.
O funcionamento para você ajustar a fonte é simples, é isso daí. Temos 4 botões, 2 de sintonia da tensão e 2 de sintonia da corrente, ok? Eu tenho algumas placas aqui agora. Na verdade, eu tenho 2 placas, uma placa de vídeo e uma placa de notebook. E eu vou fazer a ligação delas e mostrar para vocês o diagnóstico dessas placas. Então, primeira coisa, aqui eu tenho uma placa de Samsung, né, um notebook Samsung. Eu tenho o conector de energia, então eu vou usar o plugzinho aqui. Eu já conectei o cabo do Samsung e vou plugar aqui, simples assim. O que está me dizendo aqui? Tá vendo? 0 de consumo, 0. Qual que é a tolerância aqui? O que isso quer me dizer? Que não está tendo nenhum consumo. Eu só pluguei a fonte e não está tendo nenhum consumo. É normal que fique 001, 002. Passou de 002, digamos que aqui tivesse 0,15. Está tendo um consumo de 0,15. Já não é normal, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos um consumo dentro do normal. Eu sei que a placa não tem curto nenhum. Ah, mas já dá para saber que a placa está funcionando? Não. Dá para saber que eu não tenho um curto na linha de entrada da placa. Se eu tivesse um curto ou um consumo normal, eu estaria vendo aqui outra coisa além de 0. E isso não me garante que a placa está funcionando, mas me dá uma noção de que eu não tenho um curto ou um consumo excessivo na placa. Digamos que eu teria aqui 0,15, 0,20, só de plugar, não estou falando de ligar a placa, eu não startei a placa ainda. Digamos que eu colocasse a fonte aqui, é que no momento agora eu não tenho nenhuma placa que esteja com esse problema. Mas eu vou explicar para vocês, vai ser fácil vocês entenderem. Digamos que eu tenho uma placa que eu colocasse aqui a fonte e eu teria um consumo aqui de 0,20, por exemplo. Eu já sei que a placa tem algum problema. Eu já sei que tem um consumo na placa que não deveria estar acontecendo. Por quê? Porque essa placa, qualquer placa de notebook, quando você pluga a fonte, ela não pode ter um consumo maior do que 0,01002. Se ela tem um consumo maior que isso, é porque ela está com algum problema na placa. Esse é o diagnóstico inicial, né? Um pré-diagnóstico. Coloquei a placa, está numa condição normal, coloquei a placa, ela tem um consumo além do normal. Eu poderia ter com uma placa em curto. O que iria acontecer se a placa tivesse em curto? Eu iria plugar a fonte aqui e ela iria fazer a mesma coisa que o cabo estando juntado um no outro. Ela iria dar um consumo de 5 amperes, o que eu limitasse na fonte. Então, se você plugou a fonte e você viu que já foi para 5 amperes, você já desliga na hora para você não piorar a situação. Mas você poderia colocar o plug da fonte na placa e acontecer isso. Você já sabe que a placa está em curto. Tem um curto na entrada de alimentação. Então veja que a gente já identificou aqui, ó, um estado normal, um consumo excessivo e um curto, um possível curto na placa. Apenas de plugar a fonte no conector de energia. É como eu disse, isso aqui é uma ferramenta e trabalha como um diagnóstico. Por quê? Porque a gente já tem uma visualização, uma pré-visualização do que está acontecendo. Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, eu vou startar a placa e vou mostrar para vocês o consumo. Em vez de colocar o botão power aqui, eu sei o contato que faz a ligação, eu vou dar um curto aqui. Então presta atenção no consumo da fonte. Ó, 0,58, 0,61, 0,59. Eu tenho uma atividade na placa. Quando eu não tenho dissipador, que é o caso aqui, eu não posso demorar muito tempo. E conforme o processador vai esquentando, o consumo vai aumentando gradativo. Então eu vou desligar de novo para vocês verem novamente, ó. 066, 059, 060, 065, 66, 67, 60. Tá vendo? Ela tem um processamento. Outra coisa importante. Esse 065, 060, o que a gente tem que levar em consideração aqui? Cada placa ela vai trabalhar com um consumo de corrente diferente. Essas placas que tem processador integrado, que são processadores BGA,
elas têm um consumo menor. Tem placas que têm um consumo de 1 ampere, vai para 1,20, chega até 2 amperes, volta para 1 ampere. Então não tire como referência para a placa de notebook o que vocês estão vendo aqui. Isso é um exemplo. O que eu quero que vocês vejam é que ela tem um processamento. Ah, isso garante que ela está funcionando? Não garante que está dando imagem na tela, mas garante que ela tem uma atividade. Então, se ela não estiver funcionando, é alguma coisinha na parte do flat, do LCD, alguma coisa assim. Ela está muito perto de funcionar. Você não tem problema que a placa não está tendo atividade nenhuma, tá? Não garante que está funcionando, mas assim, a probabilidade dela estar funcionando é muito grande. Bom, agora eu peguei uma outra placa. Na verdade é uma placa do mesmo modelo da que eu estava mostrando anteriormente, só que essa daqui é outra placa. Então, pluguei aqui, ok, 0 de consumo, maravilha. Vou dar o power aqui. Ó, veja que eu dei o power e o consumo foi para 0,4. Significa o seguinte, que essa placa, ela não está, além de não estar tendo atividade, a corrente dela está muito baixa. Ó, agora ela foi de 0,4, ela foi para 0,19. E não se mexe do 0,19. Ah, Maurício, mas o que isso quer dizer? Que tem um problema na placa, que não está tendo atividade, e aí agora eu vou ter que analisar a placa para saber qual é o problema, né? Isso aqui só me dá uma informação no seguinte. No primeiro caso, olha, vou pegar o LCD, vou fazer os testes, porque provavelmente a placa está funcionando. Nesse caso aqui, não adianta você pegar o LCD, não adianta você fazer nada, porque ela não está funcionando. É certeza que ela não está funcionando. O consumo dela, além de baixo, não tem atividade. Ó, veja que na outra placa foi para 0,66, 0,70, 0,58. Aqui ela fica 0,19 e para nisso. E é lógico que com o passar do tempo, com a experiência, você vai sabendo cada placa, qual o consumo, se está correto, se não está. Isso aí é no dia a dia mesmo. Aqui já deixa bem claro o que eu queria passar para vocês, que é a falta de atividade da placa. Eu vou agora dar um exemplo de uma placa de vídeo que está visivelmente em curto. Veja que a placa ela tomou um tranco e aí na entrada, né? Isso aqui deveria ser fusíveis de entrada e na verdade eles colocaram indutores e por isso que causou esse estrago todo. Porque o indutor demora muito mais do que o fusível para poder explodir. E assim, pessoal, não adianta você vir aqui onde está estourado, porque o problema não necessariamente está aqui. O problema pode estar em qualquer lugar da placa que seja alimentado por essa parte do circuito. Então o que eu vou fazer primeiramente? Vou abaixar a corrente da fonte. Vou curto-circuitar ela, ó, e de 5 amperes eu já vou passar para 1. Até menos que 1. A placa de vídeo, ela não trabalha com 19 volts, ela trabalha com 12. Então eu vou baixar aqui para 12. A placa de vídeo trabalha com 12, com 3, com 5. Eu sei que nessa parte aqui é 12 volts, tá? Então, esse circuito aqui, eu posso deixar até também um pouco menos de 12 volts. E aí, o que eu vou fazer? Veja que diferente do notebook, não que no notebook eu não possa fazer isso. Se eu não tivesse o cabo de energia do notebook, eu poderia ver lá o positivo e negativo e ligar. Aqui, o negativo e qualquer parte da placa que eu posso ligar de aterramento. E o positivo eu vou ligar aonde deu o problema, que é aqui. Ó, o contato aqui não está nem pegando, ó. Não tá tendo consumo porque nem as trilhas romperam de tal forma. Ó, agora deu consumo. Aqui na verdade o curto está do lado de cá. Então só para vocês terem uma ideia, ó, eu estou colocando aqui, ó, tudo que eu coloquei de corrente tá sendo consumido. A tensão abaixou e a corrente aumentou. Ah, mas para que você está fazendo isso? Bom, primeiro para mim ter certeza que realmente está em curto. Segundo, que com essa técnica eu posso verificar aqui e ver se tem algo esquentando na placa. E aí, em vez de eu ficar medindo na placa, tá em curto, tira isso, tira aquilo, com essa técnica, possivelmente eu vou chegar aqui no componente defeituoso com mais velocidade e qualidade do que ficar removendo o componente, etc.
Galera, chegamos no final da videoaula. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like pra gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Se você não gostou também, fala que você não gostou, coloca suas críticas, pode ficar à vontade aí para dar suas críticas, sugestões, opiniões e elogios. Até a próxima, valeu!